Olá, muito obrigada. Bem-vindo de volta ao meu canal. Tenho amado os feedbacks que tenho recebido a respeito de tudo que a gente tem conversado aqui. Vocês não fazem ideia como vocês têm me edificado também. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que quase todos nós sabemos, mas que a gente precisa falar a respeito porque é muito importante. Existem muitas situações e circunstâncias em nossa vida das quais nós não escolhemos. Nós nos vemos diante de uma circunstância aterradora da nossa vida e nós não escolhemos estar ali. Mas tem uma coisa que está diante de nós o tempo todo, que é o poder de escolha de como eu vou reagir. No vídeo de hoje eu convidei uma pessoa que nós amamos muito como família, um grande amigo, Rodrigo Catingueira, vai conversar com vocês. E presta atenção no que ele vai falar, porque ele estava ao lado do meu marido e das minhas filhas, que na época tinham 8 e 15 anos, quando eu caí, tive um derrame cerebral hemorrágico no meio do evento da festa. Foi ao hospital, esteve com minhas filhas na casa dele, ele acompanhou. Eu quero que você preste atenção enquanto você ouve meu amigo sobre como foi a atitude e o comportamento que meu marido e minhas filhas tiveram diante da circunstância aterradora de poder perder ali a mãe ou a esposa. Olá, meu nome é Rodrigo Catingueira, eu sou amigo da Vânia e do Cinecil, e como muitos de vocês têm acompanhado o canal dela, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi ali presenciando tudo o que aconteceu com a Vânia e com o Cinecil, naquele momento onde ela teve aquele AVC, né? Então, na festa junina, estava correndo muito bem, tudo legal. Foi uma festa junina muito especial, boa para todos nós, uma quadrilha gigante, e a Vânia e o Cinecil, eles estavam responsáveis ali por coordenar e organizar toda a festa junina, né, com a comunidade brasileira, com o pessoal da igreja que estava junto. Então ficou tudo a cargo deles, organizarem, prepararem toda a festa. Eles fizeram de uma forma fantástica, como eles sempre fazem todas as coisas. Então foi algo bem especial. E eu lembro que foi no final da quadrilha, né? Tinha uma quadrilha, se bobear, de umas 200 pessoas. Quando terminou a quadrilha, a Vânia, ela saiu para um canto, ela começou a andar e ela caiu. Eu vi até a mesma hora que ela caiu, então já socorreram ela, né? Eu lembro que tinha uma pessoa ali que era enfermeira, que já começou a socorrer, já ligaram para a ambulância, e eu lembro que o socorro ele veio bem rápido, né? E já levaram ela para o hospital. Então, como o Cinecil ele foi para o hospital, junto com o Wanderson, levar a Vânia, a Alice e a Rebeca, elas ficaram comigo e com a minha esposa, né? Nós morávamos atrás do parque, literalmente do ladinho do parque onde foi a festa junina. E quando terminou a festa, nós pegamos as coisas, arrumamos tudo, fomos para nossa casa. A Rebeca e a Alissa foi conosco para lá, né? E lembro que terminou a festa, eu deixei elas em casa e fui para o hospital. E quando cheguei no hospital, né? Eu cheguei no hospital, o Janilson chegou junto comigo na mesma hora. Nós sabíamos já que a situação não era boa. Nós vimos recebido uma ligação do Wanderson antes, falando que ela teve um aneurisma, que era algo bem sério, bem grave, para nós irmos para o hospital ver como a gente poderia ajudar o Cinecil. E uma das primeiras imagens que eu me recordo, né, nós passamos ali pela parte da emergência, a Vânia já estava num quarto, já estava num local, entubada, e ela estava tremendo muito, né, ela estava convulsionando naquela ocasião. E nós ficamos ali, eu, o Janilson, o Wanderson, o Cinecil e o Luiz Belo também estava ali conosco, né? Então nós estávamos ali esperando para receber mais informações, e a informação que nós tínhamos ali é que ela precisaria para a cirurgia o mais rápido possível, que a cirurgia ia demorar em torno ali de mais ou menos umas 3 horas de cirurgia. E eu lembro da tranquilidade que o Cinecil ele teve todo o momento, né? A calma dele, a fé dele. Eu lembro que ele pediu para ver a Vânia mais uma vez, para dar uma bênção nela. Eu lembro que ele, o Wanderson e o Luiz foram para dar uma bênção de saúde nela, e voltaram, e ela foi para a cirurgia. Nós todos ali na recepção do hospital tentando acalmar um outro, né, sem entender ainda o impacto grande do que tinha acontecido.
E o Cinesil falou assim: Rodrigo, vamos lá na sua casa buscar as meninas, que eu acho que a Rebeca e a Alissa vão se sentir mais confortáveis, mais tranquilos se elas estiverem em casa. É uma coisa bem interessante, que no trajeto da minha casa até a casa do Cinesil, o Cinesil foi explicando para elas o que estava acontecendo. Falou assim: olha, a mamãe não está bem, ela teve um problema sério na cabeça, é uma situação bem grave e a gente não sabe o que vai acontecer. E ele falou bem claro para a Rebeca e para a Alissa: ó, existe a possibilidade, né, da mamãe não resistir, então a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que orar para que possa dar tudo certo. Mas ele falou com uma calma, uma tranquilidade tremenda. E eu lembro que nessa hora, né, eu fiquei olhando no retrovisor para ver a cara da Rebeca e a cara da Alissa, o que elas iam falar, né? E as duas também estavam bem ali, tranquilas, calmas, e começou a surgir algumas piadas dentro do carro, né? Eu lembro que a Rebeca falou assim: olha, se a mãe morrer, você não vai casar não, viu, pai? Aí a Alissa brincou também, falou: te proíbe, você não vai casar com ninguém. Aí eu disse: para, menina, sua mãe não vai morrer não, fica quieta, né? Para de falar besteira. E surgiu algumas piadas, até mesmo que gerou muita gargalhada nesse trajeto da minha casa até a casa deles. Mas fazendo uma piada, tendo um momento ali de descontração, num momento completamente difícil ali para a família. Mas eu entendi, eu sabia da preocupação que ele estava no coração, mas ele queria transmitir uma calma ali para as meninas. Então nós chegamos na casa, deixamos as meninas, ele deu orientação para elas: ó, vai tomar banho, se troca, faz isso, tem isso aqui para comer. E nós pegamos o carro e nós saímos, né, para voltar para o hospital. Foi aí que o Wanderson me ligou, né, e ele me ligou, eu atendi, ele falou: Rodrigo, pega as meninas e o Cinesil e volta para o hospital. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: não sei, o médico só está pedindo para você pegar elas e voltar para o hospital. E na hora que eu estava no telefone, o Cinesil me olhou assim com o olho arregalado, ele segurou no meu braço bem forte, falou assim: Rodrigo, ela morreu. Ela morreu, me fala. Se ela morreu, pode falar. Eu falei: Cinesil, não sei. Não sei. A única informação que eu tenho é que a gente precisa voltar para o hospital, para pegar as meninas e voltar para o hospital. E a gente deu meia volta, voltamos para casa, pegamos as meninas e voltamos para o hospital. Nós chegamos no hospital, aí as meninas já estavam um pouco mais baqueadas. Elas já entendiam, né, que elas haviam sido chamadas ali para se despedir da mãe delas, né, da mãe dela. E elas estavam bem preocupadas. Foi nesse momento, a gente tinha alguns amigos próximos já, estávamos todos ali no hospital, que o médico chamou a gente para conversar. E eu lembro da cara do Cinesil, né, somente com aquela mãozinha no queixo assim, e o Wanderson do lado dele, traduzindo todas as coisas que o médico falava para ele. E o médico falou com essas palavras, né, ó: a situação da sua esposa é muito grave, eu abri a cabeça dela para fazer cirurgia, nós não podemos fazer nada, e nós só fechamos e temos que terminar a cirurgia. O que eu posso dizer é que a chance da sua esposa é zero, ou algo muito próximo de zero. Essas foram as palavras que o médico disse para o Cinesil, e todo momento ele tranquilo, com a mão no queixo assim, e a gente pensando: puxa, e agora, né? Primeira coisa era como que a gente vai ajudar essa família. E na hora que o médico falou isso, né, todos nós já, obviamente, estávamos esperando pelo pior, que era uma contagem regressiva ali para esperar a notícia de que a Vânia havia falecido e ajudar o Cinesil com as meninas, o filho que estava na missão também, quem ia avisar o Jonathan que estava na missão. Então foi uma situação bem complicada, e vou dizer para vocês que foi até mesmo talvez um clima de velório, né? Como pessoas sentimentais, muitos dos amigos que estavam ali já estavam caindo aos prantos, ao choro, e não entenderam por que foi daquela forma, por que foi daquela maneira. E não entendia claramente o que estava acontecendo, mas preocupado já com as meninas, com o Cinesil, com toda a situação. Então era um clima bem desesperador ali para todo mundo que estava vivendo aquela situação. E eu lembro que nós ficamos no hospital ali, né, esperando a notícia chegar, né, que a Vânia havia falecido. Nós ficamos no hospital até mais ou menos 4h30 da manhã, né, por horário que eu fui para casa. Os outros amigos foram para casa também, outras pessoas chegaram para ficar ali no hospital. Eu lembro que no domingo de manhã nós estávamos na igreja, né? Então muitas pessoas chegaram na igreja ali com aquele sorriso no rosto da festa junina, sem nem saber o que tinha acontecido. Nós avisamos, né, o que tinha acontecido com a Vânia, e todo mundo ficou ali em choque, meio apavorado, né, abismado com a situação, né, porque não esperava algo fosse tão sério, complexo que tinha acontecido. E o que começou a acontecer ali, né, nós começamos a ficar com medo do telefone, né, nós começamos a ficar com medo do telefone tocar. Então a gente pegava o telefone, olhava para o telefone toda hora, esperando alguma ligação, alguma mensagem, mas torcendo sempre para o telefone não tocar, mas sabendo que ele poderia tocar a qualquer momento e trazer
a notícia que ninguém esperava, né, que a Vânia havia falecido. E eu lembro que naquele dia passou 1 hora, 3, 4, 7 da noite, 8 da noite, nada do telefone tocar. E eu lembro que isso foi começando a trazer um pouco mais de esperança, né, para todo mundo. Eu lembro que na segunda-feira ele havia ligado pro Cinecil, né, e o Cinecil falou: ó, Rodrigo, ela tá lutando ainda, né, mas algumas coisas boas que a gente tem aqui é que ela começou a responder alguns estímulos, né. E nós fizemos uma troca, né, de pessoas, de amigos ali que estavam acompanhando a Vânia no hospital. E eu lembro que eu fui na segunda-feira à tarde para ficar junto com a Vânia. Tava eu e a Rose Belo, nós estávamos no hospital. E até uma coisa que ficou marcada é que nós assistimos o primeiro jogo da Copa do Mundo com a Vânia, né? E a gente estava falando, narrando o jogo para ela, como que estava o jogo, se o Brasil estava jogando bem, se não estava jogando bem. E a Rose conversando bastante com a Vânia, e eu comecei a conversar com um dos chefes, um enfermeiro-chefe ali da UTI, que porventura era meu amigo de infância, né? Eu falei: puxa, Dudu, o que aconteceu, né? Qual que é a situação? Ele falou: Rodrigo, as chances delas são, literalmente, como o médico falou, são 0, né? Então é bom preparar a família, preparar tudo, porque se ela se recuperar, coisa que é muito difícil, mas se ela se recuperar, ela vai ter muitas sequelas, ela vai precisar de muita ajuda, e muitas pessoas nesse estado ficam até mesmo vegetando, né? Não tem reação depois que sobrevivem de um AVC tão grave como foi o que ela tem. E uma coisa que ele me falou, né, e nós sentimos isso também, né, que a recuperação dela tudo dependia de um milagre, né, e nós começamos a entender cada dia que passava e o telefone não tocava com uma ligação desesperadora, negativa, com uma notícia ruim, né, que o Senhor estava operando milagres ali, a gente estava começando a ver a mão dele tocando e comandando todas as coisas. Então, se teve algumas coisas que eu tirei de lição de toda essa história, foi a fé que o Cinecil ele tinha, que ele pôde desenvolver em Deus, né, em Jesus Cristo, para que a esposa dele fosse curada, a paciência que as meninas também tiveram. Sei que um momento desesperador, pensando que iam perder a mãe naquela situação, mas em todos os momentos eu pude ver que eles estavam confiando em Cristo, né, o tempo inteiro. E uma das coisas que eu tiro de lição também é que a Vânia, ela foi um instrumento, além de ter sido curada, né, pela mão de Deus, mas pela fé e jejum de muitas pessoas que oraram por ela, que jejuaram por ela, ela foi um instrumento transformador na vida de muitas pessoas. Ou seja, muitas pessoas que também estavam com a fé enfraquecida, né, com seu testemunho abalado, puderam, por uma pessoa querida, né, voltar a se comunicar com Deus, a falar com Deus e ser escutada por ele. Então eu entendo também que a Vânia foi esse instrumento de transformação para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estreitaram e melhoraram o seu relacionamento com Deus por conta dela. E também eu aprendo que tudo tem um propósito, né? Que o propósito de Deus naquele momento é que nós pudéssemos aprender algo com a recuperação da Vânia, né? Que hoje até mesmo essas experiências que ela está compartilhando pudesse transformar nossas vidas e influenciar outras pessoas. E nós nunca devemos comparar uma experiência com outra, né? Até pessoalmente, um pouco depois que a Vânia teve esse episódio, nós tivemos uma amiga pessoal muito próxima também que ficou internada numa situação muito grave no hospital, né? E a primeira coisa que eu pensei foi: puxa, se deu certo com a Vânia, né? Por que não vai dar com ela? Né? E vamos orar, vamos jejuar que ela vai ser curada, né? E passou alguns dias, uma semana, essa amiga nossa ela faleceu. E o que fica de lição, né? Que o Senhor ele tem um propósito para nos ensinar, para que a gente possa aprender com cada situação e com cada pessoa. Mas o nosso relacionamento ele possa ser mais próximo com Deus a cada dia. E ele vai fazer com que o plano dele possa chegar ao maior número de pessoas. Então, queria compartilhar essa experiência com vocês, o meu lado da experiência, junto com a Vânia e com o Cinecil, né? Lembrando também do grande carinho, amor e admiração que eu tenho por eles, pela família deles, quanto eles são importantes para mim. É muito importante nós sempre lembrarmos, né, que ao desenvolver fé em Deus, né, fé em Jesus Cristo, nós estamos a um passo, né, de tornar melhores pessoas, né? Isso que ele pede, que a gente possa amar o nosso próximo, amar as pessoas, fortalecer nossa fé, nosso testemunho e ajudar o próximo. E muitas vezes a gente vai ajudar o próximo com uma simples oração, com um simples bom dia, com um simples obrigado, às vezes com um simples sorriso. E tem experiências impactantes como essa, né? Milagres que nós vemos na nossa vida que podem nos transformar, que nos ajudam a cada dia. Então eu sou grato por ter participado, né, desse milagre junto com a Vânia e com o Cinecil, de forma indireta, mas ter vivido, ter presenciado e ter sido transformado
em meu coração, minha mente, assim, da minha família, ao poder estreitar o nosso relacionamento com Deus. Então, essa é um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar com vocês a respeito da minha experiência com a Vânia e com o Cinecil. Rodrigo, muito obrigada por suas palavras. Você não sabe o que foi para mim ouvir você contar isso, porque foram coisas que eu não sabia detalhes. E eu quero me despedir de você hoje, gente, deixando um desafio para você. Como você vai reagir diante de desafios e circunstâncias difíceis, aterradoras, que você vai encarar a partir de hoje? Você muitas vezes não tem o poder de escolher as circunstâncias, mas eu e você sempre teremos, sempre poder de decidir como eu vou reagir a isso. Não se esquece disso. A semana que vem eu vou passar mais um vídeo do hospital para vocês. Assista. Nós vamos falar sobre um outro assunto muito importante para os nossos dias atuais. Grande abraço.